Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você também quiser participar, como esse aluno aqui do 9º ano, que não quis se identificar, de Araçagi, Paraíba, também participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é gratuito e é muito fácil de fazer, então participa também dessa oportunidade. Então a gente vai dar uma lida aqui nesse tema, nessa redação cujo tema é a importância do sistema público de saúde para o Brasil. Então a gente vai ver como esse tema foi tratado e depois analisar como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, que garante eixo social, saúde, educação e etc. a todos. Entretanto, vale ressaltar que a negligência governamental e a falta de produtos da área vem trazendo dificuldades para a população. Sob esse viés, é lícito postular a negligência governamental como um impulsionador de tal problemática. Thomas Hobbes diz que a função do Estado é garantir o bem-estar da sociedade. Haja vista que o pensador do mesmo foge da realidade em que vivemos, pois o governo não melhora tal atendimento. Consequentemente, a população que não possui um capital adequado passa dias para serem atendidos. Ademais, é notório que a falta de produtos vem causando enorme impacto. A Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, garante a todos a saúde, a educação, a segurança, entre outros. Tal causa vem assolando a sociedade, que depende de tal área devido à falta de produtos, no qual é fundamental para uma boa realização de atendimento e até exames. Portanto, o Ministério da Saúde, como responsável de problemas relacionados à saúde, deverá analisar postos em que há falta de produtos e até mesmo de profissionais da área, por meio de fiscalização, para que o atendimento seja como esperado na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição de 88. Agora, como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui no documento onde eu tenho os meus comentários divididos em 3 cores. As partes em azul são as partes positivas, boas, adequadas, que você também tem que se inspirar para reproduzir nas suas redações. As partes em vermelho são as partes que não estão boas, estão inadequadas e que precisam ser substituídas. E as partes em verde são os meus comentários, as minhas sugestões para a gente corrigir essa redação e ela ficar muito melhor. Então, se você quiser receber esse documento em PDF, com todos os meus comentários, a nota competência por competência e um plano de ação personalizado para esses erros, mas que também podem ser os seus erros, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá você, além de receber esse documento, você também vai receber a programação semanal aqui dos vídeos do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos começar analisando essa introdução e um comentário geral. Eu fico muito feliz de receber uma redação do 9º ano, é muito legal ver essa iniciativa aí desde cedo já surgindo, né, de se preparar para o Enem. E vamos ver o que a gente pode aprender com essa redação. Você vê aí que em azul no primeiro parágrafo, né, na introdução, a gente tem aí logo de cara o repertório sociocultural, que é a relação do tema da discussão com alguma outra área do conhecimento. Então, um fato histórico, um sociólogo, uma citação, um conceito, enfim, alguma coisa que você possa trazer para a redação para ela ficar mais enriquecida. Isso é pontuado na competência, se eu não me engano, competência número 2, que trata dessa questão da relação com outras áreas do conhecimento. Então aí você tem a promulgada pela ONU em 1948, então é uma referência à Organização das Nações Unidas, e o meu único comentário, apesar disso ser uma coisa positiva, é que eu escreveria Organização das Nações Unidas. A gente não tem que pressupor que o corretor sabe o que significa a sigla que a gente está usando, e já que a gente não vai falar ONU ao longo do nosso texto, não vai ser uma coisa que a gente vai repetir várias vezes, seria muito pertinente que você escrevesse o que significa ao invés de usar a sigla. Aí a gente continua vendo o que há de positivo. Você vê aí que eu coloquei problema 1 e problema 2. O que são esses dois problemas? O que estão sublinhados são as partes da introdução que vão ser tratadas ao longo de todo o texto da redação. Então isso é uma coisa que você também tem que reproduzir nas suas redações. Deixar de maneira muito clara o que você vai tratar, o que você vai falar. E aqui a gente vê que vai ser dito ao longo da redação, vai ser defendido ao longo do texto a questão da negligência governamental e a falta de produtos na área. Então, quando eu termino de ler a introdução, na cabeça do corretor, eu estou avaliando o quê? Eu espero que esse candidato fale
em algum momento de negligência governamental e em um outro momento da falta de produtos na área. E aprofunde essa discussão ao redor desses dois pontos. Então, a gente vê que, voltando lá na primeira linha, terminando de ver esses pontos positivos, a gente vê que a gente tem um erro de crase, né? Aí simplesmente seria a declaração, sim, a crase não tem motivo, não tem verbo pedindo isso, não tem razão, nenhuma regra pede a crase. A Declaração dos Direitos Humanos, que garante eixo social, saúde, educação e etc. A gente não vai colocar em nenhuma circunstância na redação, então podemos abolir o etc. junto com o cada vez mais, junto com o ou seja, em tantas outras coisas que a gente pode colocar, que a gente não pode colocar, o etc. entra nessa lista. E aí você vê que eu marquei toda essa primeira frase, estrutura sintática falha. Olha que estranho. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, que garante eixo social a todos. E aí, sabe essa sensação que faltou um fechamento? É justamente isso, faltou uma oração de continuação. Então, assim, essa estrutura está falha. Precisa de uma continuação para essa frase. Isso geralmente acontece quando a gente lê uma frase e a gente se pergunta, será que eu li no tom certo? Porque parece que eu estou lendo errado. Que garante eixo social, saúde, educação e etc. a todos. E aí você sente a falta de alguma coisa, de uma continuação. Então, a estrutura sintática dessa frase está completamente prejudicada. Teria que ter um complemento para a gente fechar a ideia dessa oração. Então, fica esse comentário. Governamental, não se escreve com letra maiúscula, é minúscula. Vem trazendo também e está inadequado. A gente poderia colocar a expressão acarretam, que ela é muito mais formal, né? Sempre quando você puder simplificar com um verbo, né? Então, ao invés de vem trazendo uma formação composta, a gente poderia substituir com uma formação simples, acarretam, e ficaria muito melhor, muito mais pertinente a linguagem dissertativa. E aí o meu comentário geral para isso é sobre qual tema estamos discutindo. Porque você percebeu? Assim, eu não consigo identificar de maneira muito clara sobre qual tema a gente está discutindo. Eu não consigo, você consegue dizer, lendo apenas essa introdução, sem saber de mais nada, que o tema é a irrelevância, a importância do sistema público de saúde? Você consegue encontrar esse tema nessa introdução? Se você não consegue, ou se você percebe que isso é um erro que você repete nas suas introduções, isso é um problema que você tem que corrigir. Você sempre tem que terminar a introdução deixando de maneira muito evidente o que é o tema que você vai abordar. Então aqui a gente teria que terminar a introdução e já saber de maneira muito clara qual é o tema e, número 2, qual é o meu posicionamento sobre esse tema. A gente até tem o problema 1 e o problema 2 dando esse direcionamento, mostrando esse posicionamento, mas o tema em si não fica claro. E isso é um problema muito grave. E aí eu coloquei evidenciar o tema central. Mas vamos seguir e vamos continuar analisando essa redação. Sobre esse viés, e aí a gente começa aí, você vê que sobre esse viés eu coloquei em verde, né? Apesar de ser uma maneira de introduzir o primeiro argumento, eu não gosto tanto do sobre esse viés, porque eu vejo que ele tem uma força muito mais interfrasal do que interparagrafal. Então eu acho que o sobre esse viés, ele tem uma força, ele é mais pertinente quando a gente estiver discutindo uma ideia dentro de um parágrafo, uma relação entre períodos, e eu acho que a gente poderia colocar um primeiramente, em primeira análise, em primeiro plano, que eu acho que é uma maneira de introduzir mais forte, mais pertinente para o primeiro parágrafo. Mas não está errado, foi só uma observação. Então o que a gente tem de positivo aí? A gente tem negligência governamental como impulsionador de tal problemática, ou seja, que marca esse tópico frasal número 1. O tópico frasal, se você não sabe, é a ideia central de todo o argumento. Então, se você tem que começar a defender uma ideia, essa ideia tem que ficar muito clara. E o tópico frasal tem a função de mostrar justamente essa ideia. E a gente tem aí negligência governamental como impulsionador de tal problemática. E aí também a gente tem um outro ponto positivo nesse parágrafo de argumentação, que é o repertório sociocultural, que é aquilo que a gente avaliou lá na introdução, quando a gente falou da ONU, ou seja, relacionar com alguma outra área do conhecimento. E ele trouxe aqui o Thomas Hobbes, e aí conceituou o Thomas Hobbes, disse o que ele pensava. Agora, já entrando no que a gente pode questionar em relação a esse parágrafo, qual a relação do Thomas Hobbes com o tema? Porque trazer uma referência de outras áreas do conhecimento, isso é uma coisa muito pertinente, você tem que fazer nas suas redações. Ela vai ser cobrada, né, na hora de você avaliar as competências, mas
o seu repertório ele é avaliado por vários quesitos. Um deles é a pertinência, ou seja, se aquele repertório ele tem pertinência em relação àquele tema. Ou seja, se aquele repertório faz sentido de ser colocado dentro daquela discussão. É claro que a gente pode aqui fazer as ligações mais absurdas, e se eu tenho inclusive até uma playlist sobre essas ideias fora da caixa, né? Relacionei a série Dark com a redação, inclusive eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu fiz isso, para te mostrar que assim, as relações elas podem até parecer que são absurdas, mas se você fizer bem feito, você consegue relacionar as coisas. E aqui faltou justamente isso. E eu fiz esse comentário. Qual a relação com o tema? Eu não consigo entender como que o Thomas Hobbes dizer que é a função do Estado garantir o bem-estar da sociedade, e isso se relacionar com o problema da relevância do sistema público de saúde ou da negligência governamental. Isso para mim não fica muito claro. E aí eu acho que assim, precisa ser reformulado. Então, se você quer tirar um ensinamento desse primeiro momento do parágrafo, você precisa tirar a seguinte reflexão. O que eu estou colocando está de maneira muito clara relacionada com a ideia que eu estou defendendo? Eu consigo estabelecer de uma maneira muito clara a relação de uma coisa com a outra? É óbvio, você consegue explicar de uma maneira muito evidente, muito óbvia, a relação entre os dois pontos? Se você respondeu sim para essas perguntas, muito bem, você está indo muito bem. Agora, se você tem alguma dificuldade para relacionar esses dois pontos, se mesmo para você que está escrevendo a redação não fica clara essa relação, pode ser que você tenha que elaborar um pouco melhor essa relação ou tentar buscar uma outra referência de conhecimento. Então aí você vê que uma coisa que poderia ajudar a estabelecer essa relação de maneira mais clara é o conectivo. E aí eu pontuei aí, antes de Thomas Hobbes, poderia ter colocado um conectivo. Esse cenário tem base na ideia de Thomas Hobbes, que diz, enfim, a gente colocaria algum link, alguma ligação entre o tópico frasal e aquela referência do sociocultural que eu estou trazendo. Mas aí a gente continuando vê que eu coloco também duas barras em verde, né, depois de qual a relação com o tema, que é a minha sugestão para ser colocado um ponto final e começar uma outra frase, para que essa frase não fique muito grande, porque se a gente for parar para analisar, essa frase vai de Thomas Hobbes até governo não melhora tal atendimento. Então, assim, é uma frase que tem no mínimo aí 4 linhas de computador. Então, na vida real, né, no papel, essa linha fica muito maior. Então, isso a gente não quer. E aí eu dei a sugestão para que fosse posto aí um ponto, né, e a gente começasse um outro período. Haja vista que o pensador do mesmo, assim, o mesmo ele não tem essa função de referencial. Então, não vamos utilizar o mesmo com esse intuito. O pensador do mesmo foge da realidade é uma expressão extremamente coloquial, porque fugir não tem o sentido literal de fugir, ele tem o sentido de sair, de se desviar da realidade. Então, quando a gente não está falando de uma maneira literal, não é bem-vindo a ser usado na redação. Em que vivemos, e aí você vê que eu coloquei que está inadequado, que está informal, e outra coisa, em que vivemos, ou seja, a primeira pessoa do plural, o nós, não é pertinente durante a redação do Enem, com exceção da conclusão que você até pode usar, foi permitido nas últimas atualizações de correção, você usar o nós para dar essa ideia de conjunto, ação em conjunto e tal, mas durante a argumentação não é bem-vindo, então por isso que eu coloquei esses pontos. Pois o governo, de novo governo, governamental, letra maiúscula, letra minúscula, não melhora tal atendimento. E eu questiono, qual a fonte dessa informação? Exemplifique. Por quê? Porque sempre isso você tem que levar para as suas redações para sempre. Sempre que você colocar uma afirmação na sua redação, você tem que justificar por que você está dizendo aquilo. Então, se aqui foi colocado que o pensamento foge da realidade, que o governo não melhora tal atendimento, eu tenho que mostrar por que isso é verdade. De onde eu tirei essa afirmação? De onde eu tirei esse dado? Como que esse dado teórico se reflete na prática, na realidade cotidiana? Eu preciso dar um embasamento para essa minha afirmação para que ela não fique vaga. Então, se alguma vez você recebeu um comentário, expositivo, qual a fundamentação, aprofunde, talvez seja uma coisa nesse sentido, que você precisa elaborar um pouco mais as suas afirmações. E aqui você vê que até agora a gente está vendo esse parágrafo e a gente não está conseguindo enxergar o tema. Não houve defesa de uma ideia. Como esse parágrafo se relaciona com o sistema público de saúde? Você consegue enxergar uma relação? Não fica claro. Então, assim, é importante da gente sempre ter um olho no nosso raciocínio e um olho no tema, para que sempre essa relação fique muito evidente, muito clara. Então, não aconteceu isso aqui. Consequentemente,
maiúscula, isso eu quis dizer em relação ao governo, né? A população, e aí de novo não tem crase, a população que não possui um capital adequado passa dias para serem atendidos. E aqui assim, capital adequado, o que seria? Fica muito solto, eu não consigo identificar uma defesa de uma ideia. Eu consigo perceber que tudo está próximo dessa questão de garantir o bem-estar da sociedade, que o governo é negligente, mas eu não consigo enxergar de maneira muito clara a relação disso que está sendo dito com o tema. E não teve defesa de uma ideia, eu não consigo eu não consigo enxergar a organização de um raciocínio, não tem um direcionamento para a gente defender uma ideia. Então o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que a gente tem que ater-se a uma ideia central, ou seja, que o tópico frasal sempre tem que fazer menção a um problema número 1, né, ou problema número 2, não sei qual que é o argumento. Que é muito bom que a gente traga o repertório sociocultural, que a gente sempre tem que embasar, aprofundar as afirmações que a gente faz na nossa redação e que a gente sempre tem que deixar de maneira muito clara tanto essa relação do repertório sociocultural com a ideia central daquele parágrafo, como aquele parágrafo em relação ao tema como um todo. E essas coisas deixaram a desejar e você agora que sabe disso, não vai cometer esses erros na sua redação. Então, vamos continuar analisando o que a gente pode aprender com essa redação ainda. Ademais, e aí o que eu marquei logo de cara? Esse ademais está escrito errado. Ademais com o sentido de somatório, né, de adição, é ademais, como eu escrevi aí do lado de ortografia. É notório que a falta de produtos vem causando enorme impacto. E aí você vê que essa vírgula depois do que não existe. Isso é uma oração subordinada substantiva e orações subordinadas substantivas não tem vírgula depois do pronome relativo. Então, tá aí um uso equivocado. Vem causando enorme impacto. Isso é extremamente vago, impreciso e informal. O que é isso? Vem causando enorme impacto. Sabe esse sentimento que ficou muito solto, muito vago? A gente precisa sempre ser o mais específico possível. Então, sempre quando você puder, isso é uma reflexão importante para você fazer. Sempre quando você puder, faça essa reflexão. Eu posso ser um pouco mais específico? Eu posso ser um pouco mais objetivo? Eu posso ser menos pessoal, menos subjetivo nessa frase que eu estou dizendo, nesse raciocínio que eu estou fazendo? Então, você precisa sempre pensar isso para você sempre se aproximar ao máximo da linguagem dissertativa, que é impessoal, que é científica, que é objetiva. A Constituição de 88, e aí assim, a maneira como é colocada, ela é extremamente informal. Constituição, além de tem que ser colocado com letra maiúscula, Constituição de 88 é muito íntima, né? A nossa amigona, a Constituição de 88. Não, a gente tem que colocar Constituição de 1988, ou Constituição Cidadã, ou Carta Magna, enfim, tem vários sinônimos aí para a Constituição. Então, né, vamos dispensar as intimidades com a Constituição, apesar dela realmente ser nossa amiga. A Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, arrasou, garante a todos a saúde, a educação, a segurança, entre outros. De novo, esse entre outros não é bem-vindo. Não tem por que a gente falar que tem entre outros. Tudo bem, a gente sabe que a Constituição Cidadã versa sobre tudo que existe na nossa sociedade, mas a gente não tem motivo para colocar e numerar várias coisas e ainda dizer que tem outras. A gente só precisa numerar alguns pontos. E aí, assim, o que eu coloquei até agora são relacionados estritamente a pontos de estrutura, mas você vê que se a gente fosse para analisar a questão da parte argumentativa, da parte de raciocínio, o que foi prometido para a gente lá na tese? Que a gente ia falar sobre negligência governamental, não foi abordado, e que a gente ia falar sobre falta de produtos. Não sabemos o que são esses produtos, não sabemos como eles se relacionam com a saúde, não foi esclarecido anteriormente. Então, qual é a expectativa da pessoa que está corrigindo? Que a gente chegue aqui nesse parágrafo e tudo se esclareça, que a gente consiga entender o que são esses produtos, como eles se relacionam. Vamos ver se foi feito. Tal causa vem assolando sociedade, tal não se usa com esse objetivo. Tal causa vem assolando sociedade que depende de tal área, tal de novo, devido à falta de produtos, e aí faltou uma crase, a falta de produtos, no qual é fundamental para uma boa realização de atendimento e até exames. Eu não consigo entender o que são esses produtos. Como esses produtos colaboram para a saúde pública? O que são esses produtos? Eu não entendo. São serviços? São máquinas? São vacinas? São insumos? O que é isso? Precisa ser esclarecido. Ah, mas eu quis dizer que era isso, isso, isso. Se você já parou para pensar nisso, se você já se sentiu injustiçado que o corretor, explicite, explique, elabore, e você, mas eu quis dizer isso, e você não disse no papel,
você está errado, você me desculpa, porque você tinha que ter escrito. Então, a mesma coisa. Pode ser que eu esteja fazendo esse comentário e surge aquele sentimento, mas eu queria dizer que era isso, isso, isso. Mas se você não disse, isso daí é um equívoco. Você não pode exigir que o corretor, ele interprete. E não só você não pode exigir, como é imprudente, assim. A gente não tem que contar com a sorte, até porque a interpretação vai de cada um, concorda? Você pode apresentar o mesmo texto para duas pessoas e cada uma tem uma interpretação diferente. Então, se a gente não quer injustiças a partir da correção do Enem, a gente também não tem que contar com a interpretação do corretor. Então, por essa razão, a gente sempre tem que detalhar ao máximo tudo isso que a gente fala. Então, aqui deveria ser elaborado o que são esses produtos, como a gente se relaciona esses produtos com a saúde pública, porque isso não foi elaborado. Eu não consigo identificar, não consigo nem avaliar se isso é um raciocínio bom ou ruim. E, mais uma vez, o parágrafo não trata do tema do tema proposto. A importância de um sistema público de saúde. Esse é o tema proposto. Então, assim, isso é um problema, porque, assim, se a gente está falando aqui de várias coisas e, assim, a gente não consegue elaborar um raciocínio, eu não consigo identificar um raciocínio. Isso é muito ruim. Então, o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que a gente tem que acertar o conectivo, aprendemos uma questão de vírgula, uma atenção a essa questão da crase e também da repetição de algumas palavras, tal, ou até o uso indevido. Constituição de 88 é nossa amiga, mas vamos evitar a intimidade durante a redação do Enem. E assim, a gente sempre tem que, mais uma vez, prestar atenção se aquele argumento que a gente está construindo, ele se relaciona com o tema que a gente está abordando. Porque se a gente não consegue estabelecer uma relação de maneira muito clara, significa que a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Então vamos terminar essa análise olhando para a conclusão. Então o que já tem de positivo aí? O portanto, ou seja, um conectivo, eu sou fã do conectivo e você também deveria ser, então ele já mostra esse tom conclusivo que a gente vai terminar nossa discussão. Então é muito bom, porque o conectivo ele ajuda pra caramba a gente a mostrar qual que é a nossa ideia, o que a gente quer dizer. Então, portanto, dá essa ideia de eu vou terminar a minha discussão, estou encerrando o meu raciocínio. E uma outra coisa muito positiva foi retomadas de elementos do texto, Declaração de Direitos Humanos e na Constituição de 88. Então, assim, a Declaração de Direitos Humanos foi dita foi referida lá na primeira frase, lá na introdução, e de novo, Constituição de 88, aquela coisa da intimidade que a gente já tinha dito. Mas assim, a ideia de retomar elementos que foram ditos anteriormente, ela é muito positiva e se você quiser, pode se inspirar nessa ideia para reproduzir também nas suas redações, nas suas conclusões, para você ter essa ideia de texto e circuito. Então eu termino me referindo a uma coisa que eu disse anteriormente, tudo parece fazer sentido, né? Tudo se conecta. Então, o que a gente tem de comentário para a gente melhorar essa conclusão? Aí a gente tem um erro de estrutura, o Ministério da Saúde tem que ser escrito com letra maiúscula, e aí a gente tem esses números que fazem menção aos 5 pontos da cartilha do participante relacionados à correção da proposta de intervenção. Então, o que você vai fazer? Número 1, quem vai fazer? Número 2, como que você vai viabilizar? Número 3, quais os efeitos? Número 4, e um detalhamento de um desses 4 pontos. Então, você vê aí que só tem 3 pontos. O Ministério da Saúde deverá analisar por meio... Então, assim, ela deixa a desejar em alguns elementos, então a gente teria que acrescentar o detalhamento dessa proposta. Então, dito isso tudo, o que seria a minha sugestão de reescritura para essa redação como um todo? A gente teria a introdução, a necessidade da contextualização, explicando a ONU, né? Aí eu coloquei ONU para me facilitar, mas como eu disse, escrever bonitinho, o que significa sigla, fazer a ligação dessa referência da ONU com o SUS, ou seja, a relevância dessa ideia da ONU para o sistema público de saúde, e por último apresentar a sua tese, o problema 1 e o problema 2, que se relacionam com essa discussão que está sendo feita. E com esses 3 pilares, a sua introdução iria cumprir a função dela frente à redação. No argumento 1, já que a gente falou que o primeiro problema seria a questão da negligência do governo, a gente começaria falando dessa questão, a gente embasaria por que ela existe, com o que ela se relaciona, a gente traria um repertório externo, né, um repertório sociocultural, relacionando com alguma outra área do conhecimento, e a gente fecharia essa ideia da negligência, mostrando a repercussão, mostrando por que ela é relevante, como que ela se relaciona com a saúde pública, enfim, fecharia esse primeiro argumento. A mesma coisa a gente faria no segundo argumento. Então a gente mostraria que a falta de produtos definiria produtos, né? Aprofundaria o que significa produto, esses produtos, daria um embasamento porque que essa falta desses produtos
por que a falta é uma coisa relevante para a saúde pública, traria um repertório externo mostrando uma relação desse tema, dessa discussão com alguma outra área do conhecimento, e também daria um fechamento para essa ideia, para ela ficar amarradinha. E por último, a gente faria a nossa conclusão, que poderia ser composta da frase retomada, né? Então, assim, portanto, frente à questão da deficiência do sistema público de saúde, o combate a esses pilares dessa problemática deve acontecer, intervenções devem ser realizadas, enfim, uma frase que mostra que a gente vai terminar o nosso texto e, ao mesmo tempo, dê um gancho para colocar a nossa intervenção, que, por sinal, tem que respeitar os 5 pontos que eu falei do INEP. Então, com isso tudo, a gente aprendeu várias coisas com essa redação e agora vamos ver o que a gente tem em termos de nota para esse texto. Então, na primeira competência, eu marquei 80 pontos, porque, assim, a gente teve vários desvios gramaticais, erros de vírgula, erro de crase, erro de substantivo próprio, comum, esses erros de maiúscula, minúscula, enfim, usos indevidos, o etc. E por essas razões todas, eu dei 80 pontos. Em relação à competência número 2, que trata dessas questões do entendimento da estrutura dissertativa argumentativa, do desenvolvimento da discussão de maneira pertinente, de atender a tipologia, enfim, eu achei que o desenvolvimento foi muito tangencial, a gente não abordou, a gente viu que não foi abordada, né, essa discussão propriamente do sistema público de saúde, a gente não consegue identificar de maneira muito clara que o texto trata sobre isso. Então, por essa razão, eu não consigo pontuar acima de 40 pontos essa competência. Em relação à competência número 3, que trata da argumentação, da articulação da coerência, eu também não aconteceu uma defesa de um ponto de vista. A gente até vê na introdução um esboço do que seria dito, né, da questão da negligência governamental e a questão dos produtos, né? Mas isso não foi elaborado com profundidade, o raciocínio não teve uma direção, não teve uma organização em prol de uma finalidade. Então, por essa razão, 40 pontos. Em relação à competência número 4, que trata dos recursos coesivos, eu achei que faltaram conectivos, faltou uma articulação entre os períodos de maneira clara, a gente teve um erro de estrutura sintática logo na introdução, enfim, isso tudo colocou muito peso, né, para a gente só conseguir pontuar 40 pontos, muitas frases fragmentadas, frases muito longas, que complicavam o entendimento, o raciocínio, e por todas essas razões, 40 pontos. Em relação à última competência, número 5, a gente tem o quê? Que eu coloquei 120 pontos porque foram apresentados apenas 3 dos 5 elementos, né, que tem que compor a proposta e por essa razão essa nota. E somando todas as competências, a gente tem aí estimativa de nota para essa redação, 320 pontos. Então, como que a gente pode melhorar essa redação? Se você se identificou com algum dos comentários, como é que você também pode ter uma luz aí para você se encaminhar e melhorar esses pontos? Então, o nosso plano de ação ele começa falando da norma culta e que sempre eu digo aqui, a norma culta ela é sempre muito direta. Então, os erros da norma culta, eles são assim, estudar crase. Assim, se você errou crase, você tem que estudar crase. Abre um vídeo no YouTube, tem 1 milhão de vídeos no YouTube, vai ter vídeo de aula de crase desde 5 minutos até o vídeo de 1 hora. Então, assim, é uma questão de você procurar essas informações, abre uma gramática. Então, assim, são regras muito diretas. A mesma coisa, concordância, mesma ideia. Procura alguns vídeos que te orientem como você vai melhorar a sua concordância, diferenciar substantivos próprios de comum. Isso também é gramática. São erros assim de você procurar. Se está na dúvida, pesquisa. E aí você pesquisa uma vez e anota. Governo se escreve com letra minúscula. Ministério se escreve com letra maiúscula. Entendeu? Polícia Militar sozinha é minúsculo. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é maiúscula. Algumas regras assim para você dominar e isso ficar de maneira muito clara. Hífen, a mesma coisa e por aí vai. Então, assim, norma culta é igual a lista. Tem um erro, vai anotando na listinha. Estudar crase, concordância e vai anotando as regras para que você consiga matar passo a passo esses erros, né, essas dificuldades que são problemas assim muito comuns de acontecerem. Então, por último, o último ponto da norma culta é evitar termos inadequados e informais. Mesma coisa, estratégia da lista, a lista matadora de palavras inadequadas do Enem. Então, tu vai fazer uma lista de palavras que alguém disse para você que aquela palavra não é boa. Então, o que você viu em alguma das correções, aqui tem várias correções aqui no canal, para você, assim, você nem sempre vai saber de todas as palavras, porque pode ser
que você não use todas as palavras que são inadequadas. Mas pode ser que você descubra em uma das nossas correções alguma palavra que você não tinha pensado nessa palavra. Então é bom que eu já sei que eu não vou usar na minha redação. Então, assim, é uma questão de você aprender com a redação dos outros e aqui nesse canal você vai encontrar uma playlist maravilhosa para isso. Em relação à estrutura, recursos coesivos, assim, eu acho que essa redação, ela precisa entender alguns princípios muito básicos como é que se diz? Do tipo de dissertação argumentativa que o Enem pede. Então, essa redação aqui é de um estudante do 9º ano do ensino fundamental. Então, assim, é uma pessoa que tem muito tempo aí pela frente para amadurecer e pelo momento que ele se encontra na formação, ele ainda tem, assim, muita coisa para ver, muito tempo para melhorar. Já escreve para uma pessoa do 9º ano, eu consigo entender, eu consigo enxergar coisas muito positivas no texto, já tem uma noção bem bacana, e assim, é uma questão assim de realmente matar, acabar com erro por erro e de maneira sistemática e melhorar. Então, na questão da parte da estrutura, atentar-se aos períodos longos, então vamos sintetizar os períodos. Então, se você é daqueles que gosta de fazer período longo, aí coloca na sua cabeça, ó, 2 linhas no máximo, 2 linhas e meia do papel. Pô, eu tenho que colocar um ponto aqui porque já está ficando muito grande. Tudo bem que na argumentação a gente até aceita um pouquinho mais porque a gente está definindo uma ideia, tem profundidade e pode acontecer. Mas assim, tem que estar extremamente bem pontuado. Mas se você, via de regra, 2 linhas e meia por período para ficar uma coisa agradável. Utilizar corretamente a referenciação e conectivos. Então eu falei do mesmo, eu falei do tal. Então assim, você entender que existem termos que são melhores que outros. E estudar esse lado dos conectivos é essencial para que você consiga utilizá-los de maneira correta. E os conectivos, quando eles são usados de maneira correta, é um divisor de águas na compreensão do texto. Então, assim, ainda nesse tema de conectivos, eu acho que você sempre tem que buscar explorar os conectivos da maneira mais ampla possível. Porque você lembra quando a gente falou da referência do repertório externo com o tópico frasal, que eles tinham que se conectar? Eu não consegui entender a relação do Thomas Hobbes com a negligência governamental. É isso, o conectivo ele traz essa proximidade entre os períodos, fazendo com que toda a sua ideia fique amarrada. Restringir-se ao tema proposto tangenciamento. Então, restringir-se ao tema proposto é uma coisa básica, você precisa entender o que você está falando, sobre o que você está falando e saber identificar se o seu texto está dentro daquele tema ou não está. O tangenciamento é justamente quando você não trata daquele tema, ou você não fala, ou você não aborda, ou você fala de maneira parcial. Aqui você vê que as coisas até estavam relacionadas à saúde, a negligência, os produtos, o atendimento. Você consegue perceber que tem coisas que se relacionam com a área da saúde. Mas assim, você não consegue dizer que foi pertinente a questão da saúde pública, porque deixou muito a desejar nessa clareza. Então isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Estudar o modelo dissertativo argumentativo faz menção a todos esses pontos, de entender o modelo, entender que tem uma defesa de uma tese, que existe uma linguagem adequada para você respeitar. E ler a cartilha do participante. Então isso aqui eu recomendo para todas as pessoas que vão fazer o Enem. Você tem que conhecer como que a banca vai te avaliar, isso é uma coisa primordial de uma preparação de sucesso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, eu vou editar as minhas inscrições para a partir de hoje, sempre deixar a cartilha do participante disponível para você dar uma olhada. Vou sempre assim deixar mais atual, né? Então hoje o que a gente tem é a de 2019. Então assim, dá uma olhada nessa cartilha para você identificar o que vai ser cobrado de você. Você vai olhar várias redações nota 1000, então assim, para você ter uma boa noção. Na introdução, de novo, explicitar o tema tratado. Quando você vai começar a falar de alguma coisa, você não tem que contextualizar o que você vai dizer. Então, se você começa a falar com uma pessoa do nada, sem dizer sobre o que você está dizendo, sem contextualizar sobre o que você está falando, tipo, vai contar uma fofoca. Você não sabe o que aconteceu ontem. Então, estava na minha casa, de repente o telefone tocou, era a fulana de tal. Você contextualizou a situação. E aí você vai contar o que aconteceu. Você deve estar até querendo saber, mas não aconteceu nada demais. E aí você tem que explicitar o tema tratado, você tem que deixar de maneira muito evidente sobre o que você vai falar. Então, analogamente seria, olha, a gente tem uma circunstância na saúde pública preocupante. A ONU até fala que a gente tem que garantir bem-estar, saúde, mas isso não acontece no Brasil. Mas por que não acontece? Porque eu tenho um problema 1 e eu tenho um problema 2. Acabou, introduzi o meu tema e mostrei o meu posicionamento. Então isso também me leva ao segundo ponto dentro de introdução,
que é o seguinte, relacionar a contextualização com o tema. Então é exatamente isso. Eu tenho que mostrar a relação entre as coisas. Eu não posso simplesmente dizer ONU, e que a ONU garante várias coisas, e o que isso tem a ver com saúde pública? Então a gente precisa sempre fazer relação entre os tópicos. Em relação à argumentação, aqui, se você se identificou com o que a gente comentou, se você tem uma dificuldade, às vezes, de mostrar o seu raciocínio de maneira clara, então eu recomendo que você estude as estratégias argumentativas, as organizações do raciocínio, né, a organização das ideias, o direcionamento do raciocínio, o entendimento que o argumento ele tem um início, um meio e um fim. Então você precisa começar a mostrar o seu posicionamento, que nem a gente colocou lá naquela reorganização, lembra no finalzinho da redação? Então que a gente tem um início de uma ideia, a gente tem um embasamento, a gente tem um repertório sociocultural e a gente tem um fechamento. Isso é uma organização. Existem outras organizações que também são válidas, mas essa é a organização que na minha cabeça faz mais lógica, né? Tem mais lógica e é mais fácil de fazer. Mas você às vezes tem que encontrar a sua. Então assim, estudar as possibilidades. Relacionar repertório externo sociocultural com o tópico frasal, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente falou de conectar, de fazer relação dos períodos. Embasar informações e dados, ou seja, não pode, em hipótese alguma, falar uma coisa e deixar no ar. Então, o fulano de tal, o candidato tal falou, é verdade. E se eu li na internet é verdade. Não é isso. Se você disse alguma coisa, você precisa embasar e dizer de onde você tirou aquilo. Isso foi uma pesquisa, o sociólogo X fala isso, isso aconteceu no Brasil no século XX. Sabe, você dá um embasamento de por que você está dizendo aquilo. E fechamento da ideia, ou seja, é a ideia do filme. Você vê um filme e quando o filme acaba subitamente, você se pergunta, já acabou? Então é a mesma coisa para a argumentação. A argumentação nada mais é do que um filme que tem início, meio e fim. Então você precisa terminar as suas ideias. Então, aqui no caso dessa redação, se a gente estava falando de negligência governamental, a gente precisava dizer por que ela acontece, essa negligência acontece, relacionar com alguma área do conhecimento e terminar qual é a repercussão dessa negligência na prática para a saúde pública. Então, a gente precisava fazer tudo isso. E fechamento aí eu já falei. Então, para a gente fechar aí, né, a nossa conclusão, a única coisa que eu tenho para pontuar é a questão dos 5 pontos que são cobrados para você fazer a sua proposta de intervenção. Então, todos aqueles pontos que eu falei, dos agentes, do que você vai fazer, enfim, tudo isso tem que ser colocado, inclusive vai estar na carteira do participante, não deixe de ler. E com isso a gente encerra essa nossa análise da redação. Espero que você tenha gostado, aprendido várias estratégias aí para melhorar a sua redação. O intuito dessa playlist é você ter contato com outras ideias, como que outras pessoas fazem a redação. E assim, eu espero que você tenha gostado muito. E se você gostou mesmo, né, se inscreve no canal, você está aprendendo várias novidades, várias ideias com essa playlist, se inscreve no canal. E também, se você quiser receber o PDF dessa correção, entra no nosso grupo do Telegram, que você também vai receber, além desse PDF, a nossa programação semanal do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Então a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist, para a gente continuar sempre melhorando a redação. Um abraço.